gente recuperou o sinal com o Rubens Valente, agora eu chamo ele aqui para trazer mais informações sobre essa manifestação em Brasília e também a expectativa para uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Oi, Rubens, conta mais daí, boa noite para você. Boa noite, Diego, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Os indígenas, então, estão acampados na chamada Praça da Cidadania, são cerca de 6 mil, segundo os organizadores, representam mais de 170 etnias de todos os estados do país, no que é considerado o maior acampamento indígena já feito na história de Brasília. Então, eles se dirigiram a Brasília para acompanhar o julgamento de um recurso que está tramitando no Judiciário desde há 13 anos, né, ele tramita, e em 2019 o Supremo disse o seguinte: olha, este julgamento terá o caráter de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os processos no país todo e nas várias instâncias do Judiciário, e também no campo administrativo, porque o governo Michel Temer começou a adotar esse entendimento sem que ele tivesse sido pacificado no Supremo. O governo começou a adotar, e isso foi aprofundado no governo Bolsonaro, aprofundando a tese central do chamado marco temporal, que é um entendimento jurídico, é uma construção política e jurídica. Não existe na Constituição essa expressão. O único prazo previsto no tema indígena é o contrário, é um prazo estipulado à União. Ela tinha 5 anos, de 1988 a 1993, a localizar, identificar e demarcar as terras indígenas no Brasil. Este prazo não foi cumprido. Então, em 2009, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a demarcação da terra Raposa Serra do Sol, em Roraima, instituiu esse entendimento novo, né, totalmente alheio ao texto constitucional. Então, há 13 anos, né, muitos processos estão paralisados, estão com problemas, estão sendo debatidos no judiciário. O dano causado por essa tese, ele já é efetivo. Então, o tempo passou e agora, finalmente, o Supremo vai dizer se esse entendimento do marco temporal vale para tudo ou não. O que diz em síntese, né? Ele diz o seguinte: olha, os indígenas que estavam nas suas terras em 5 de outubro de 1988 têm direito a reivindicar suas terras. Se não estavam, não tem mais. Ou então estavam brigando judicialmente ou até fisicamente por esta terra. Esta é a ideia central do marco temporal. Os indígenas, indigenistas, os advogados das organizações não governamentais alegam, primeiro, é inconstitucional, porque não está previsto na Constituição, e, segundo, até a Constituição de 1988, os indígenas eram tutelados pelo Estado. Ora, então, como cobrar que os indígenas batalhassem por suas terras se eles não tinham essa liberdade legal, constitucional? O próprio Estado brasileiro impedia que eles exercessem seus direitos. E, por fim, eles dizem: olha, muitos foram expulsos de suas terras antes de 1988, logo não estavam nas terras porque haviam sido expulsos. Então, esse julgamento é chamado, né, o principal julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre o tema indígena. Está atraindo atenção internacional e nacional, e vamos ver o que vai acontecer. Estava marcado para começar hoje, no entanto, entrou uma discussão sobre a autonomia do Banco Central. Não sabemos se estrategicamente, Diego, algum ministro vai pedir vista ou se isso que está acontecendo já é uma orquestração no Supremo para adiar este julgamento.